Meu afilhado, seja muito bem-vindo à aula 2 de empreendedorismo. Na aula 1, falamos sobre o conceito, o que é empreendedorismo, algumas características, algumas qualidades do empreendedor. Na aula 2, falaremos sobre os 10 mandamentos do empreendedorismo. Especificamente nessa aula, falaremos sobre 5 mandamentos principais do empreendedor, ok? Eu sou o professor instrutor de voo Francisco Moreira. Fique comigo até o final e boa aula. Meus afilhados, bem-vindo à aula 2, os 10 mandamentos do empreendedor. Vamos ver aqui o primeiro mandamento: assumir riscos racionalmente. Meu afilhado, vamos contextualizar a aula, porque senão fica difícil até o entendimento da matéria empreendedorismo. Vamos contextualizar, digamos que o meu afilhado, vamos fazer aqui uma viagem aqui, digamos que o meu afilhado seja dono de uma escola de aviação civil e ele possua, digamos, 5 aeronaves. Então, assumir riscos racionalmente é a primeira e uma das maiores qualidades do empreendedor. Essa é, sem dúvida, a primeira e a melhor qualidade do empreendedor. Mas assumir risco com racionalidade, saber avaliar riscos e alternativas quando ocorrem, ter coragem de enfrentar desafios, de tentar um novo empreendimento, de buscar melhores caminhos. Então, contextualizando, meu afilhado, você é o diretor de uma escola de aviação civil com 5 aeronaves. O que seria assumir risco com racionalidade? Em plena pandemia, onde nós temos aí um mercado, uma economia retraída, será que o meu afilhado iria comprar mais uma aeronave? Iria comprar uma sexta aeronave? Se for fazer essa compra, se for decidir optar por essa compra, ele deve avaliar os riscos e alternativas. Qual seria o risco? Você empatar um capital numa nova aeronave e não ter uma demanda de alunos suficiente para utilizar as 6 aeronaves. Então, digamos que você não esteja nem utilizando as 5 aeronaves anteriormente, não tem aluno suficiente para essas 5 aeronaves. Você comprar uma sexta aeronave vai ser uma coisa complicada. Você vai empatar um capital ali na compra de uma sexta aeronave e não vai ter um retorno imediato porque não tem demanda para 6 aeronaves, ok? Então, deve assumir risco com racionalidade. No momento, por exemplo, de pandemia, né, seria meio complicado você escolher uma compra aí de uma sexta aeronave aí numa escola de aviação civil. Ter coragem de enfrentar desafios, de tentar um novo empreendimento, de buscar melhores caminhos. Então, o empreendedor, além de tudo, ele é um homem corajoso. Então, vamos falar, por exemplo, ele tem uma escola de aviação civil, ele pode agora na pandemia, já que ele não está tendo tanta demanda de alunos assim, ele pode optar por vendas de camisetas da escola dele, bonés, livros de diversas editoras, de conhecimentos técnicos, meteorologia, teoria de voo. Então ele vai fazer um novo empreendimento dentro do empreendimento dele ali. Segundo mandamento do empreendedor, identificar oportunidades sistematicamente. Então, o empreendedor, imagina ali você, diretor de uma escola de aviação civil, ficar atento à realidade. E no presente momento, as companhias aéreas, as grandes companhias aéreas começam a contratar novos pilotos, contratar novos comissários. Então, qual que seria a sua nova realidade? Uma contratação com grande demanda. Você vai perceber essa oportunidade, que a demanda de contratação dentro da aviação civil está alta e vai buscar soluções para transformá-las. Então, neste presente momento em que as grandes companhias aéreas estariam contratando, você percebe essa oportunidade de aumento ali, vai haver mais procura, novos alunos. Qual seria a sua solução? Aí sim, neste presente momento você tinha 5 aeronaves, você comprar uma sexta aeronave, uma sétima aeronave, para poder atender todos os seus alunos do prático, que realizam a prática de voo, e se tiver, por exemplo, um curso teórico dentro da sua escola, você possivelmente ou aumentar a sala de aula, ou aumentar a carga horária de aula. De repente, se você só tinha aulas no curso teórico de segunda a sexta, colocar as aulas aos sábados também. Ou seja, são soluções
para transformar essa realidade que você viu uma oportunidade de crescer a sua empresa ali devido à grande procura de alunos que será possível devido à contratação das grandes companhias aéreas. Então, esse exemplo aí foi para explicar o que seria o segundo mandamento, identificar oportunidades sistematicamente. Terceiro mandamento do empreendedor, valorizar e buscar o conhecimento. Então, importante o domínio de sua área de atuação, buscar constante de soluções que atendam às necessidades das pessoas e valorizar a experiência prática vivida. Importante o domínio de sua área de atuação é o que chamamos no empreendedorismo de know-how, ou seja, falando a grosso modo, a pessoa deve saber aquele empreendimento, deve conhecer aquele empreendimento que ela está se propondo a realizar. Então, por exemplo, se você tem uma escola de aviação civil, seria interessante você ser um piloto de avião, ou um comandante de uma grande linha aérea, ou ser um instrutor de voo e ter um conhecimento vasto sobre essa área em que você vai empreender. Então, é importante o domínio de sua área de atuação. Busca constante de soluções que atendam às necessidades das pessoas. Então, digamos que você, na sua escola de aviação civil, só tenha a parte prática, só tenha os aviões lá para que os alunos realizem as horas de voo. E à medida que a demanda vai crescendo e começam a aparecer novos alunos que têm a necessidade ainda de realizar o teórico, porque para quem não sabe, uma escola de aviação civil, o aluno para se tornar piloto dentro dessa escola, ele precisa primeiro fazer um teórico, ter aulas de conhecimentos técnicos, teoria de voo, aerodinâmica, meteorologia, regulamento de tráfego aéreo e depois realizar a prática dos voos. Então, se você tem uma escola de aviação civil, onde tem apenas a prática do voo e começam a aparecer novos alunos, novos clientes necessitando aulas teóricas, então você deve buscar soluções que atendam à necessidade das pessoas dentro do seu empreendimento. O que você vai fazer ali? De forma correta, você vai criar uma sala de aula, vai colocar professores capacitados para dar aula teórica, né? Então, isso aí você vai encontrar a solução para atender às necessidades das pessoas. E valorizar a experiência prática vivida. Se for o caso de você já ter tido um curso teórico dentro da sua escola de aviação civil e ele por alguma razão não deu certo, mesmo com essa nova demanda, mesmo com essa procura imediata de vários alunos precisando do curso teórico, você não deve então voltar a ter o seu curso teórico. O que você faria aqui na prática? Você indicaria uma outra escola que possui um curso teórico e ele realizaria esse curso teórico nessa nova escola, numa parceria com a sua escola, e ele retornaria a fazer a parte prática contigo. Então, gente, essa foi o terceiro mandamento, valorizar e buscar o conhecimento. Quarto mandamento do empreendedorismo, ter habilidade com a organização. Então, é a capacidade que o empreendedor tem de utilizar os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de forma racional. É aqui que grandes empreendedores falham, meu afilhado, porque ele sabe utilizar os seus recursos materiais. Então, se tratando de diretor de uma escola de aviação civil, os seus recursos materiais seriam as aeronaves, a sala de aula, os simuladores, os computadores. Ele sabe utilizar os seus recursos financeiros e tecnológicos. Hoje em dia, como eu disse na aula anterior, empreendedorismo aula 1, a empresa que não está utilizando a internet, as redes sociais como forma de divulgação do seu empreendimento, ela fica para trás em relação às outras. Mas os grandes empreendedores, não sei o que acontece aqui no Brasil, eles não sabem utilizar os recursos humanos de forma racional. Por quê? O meu afilhado deve estar cansado de saber que aqui no Brasil os salários são baixos, isso desmotiva o funcionário. Então, contextualizando para a escola de aviação civil, o instrutor há mais de 10 anos recebe R$ 30 pela hora de voo. Então, ele é desvalorizado, ele não tem motivação para trabalhar, apesar dele gostar de voar, ele amar voar.
mas ele não tem uma motivação porque ele não é valorizado financeiramente. O empreendedor não faz um plano de carreira para ele dentro da empresa, isso em diversos segmentos, não é só no segmento no setor aéreo não. Às vezes dentro de uma padaria, dentro de uma empresa de informática. Então, o recurso humano aqui no Brasil, ele é muito falho. O afiliado deve conhecer muito bem isso. Habilidade para lidar com a organização e seus recursos e ter empatia com as pessoas. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa condição de fazer um plano de carreira para o seu funcionário. Numa grande empresa, ele começa ali exercendo uma atividade ali de menor importância e ele daqui a pouco ele cresce, vai fazer uma função maior, uma função de maior responsabilidade. Esse deveria ser o empreendedorismo raiz aqui no Brasil, mas nem sempre na prática isso acontece. O que acontece é você ver o funcionário 20 anos depois na mesma empresa, exercendo a mesma função, com o mesmo salário, não teve um crescimento, não teve uma valorização, não teve um plano de carreira. Então, ter habilidade com a organização, eu acho que é o mandamento em que os empreendedores mais falham aqui no Brasil. É claro que isso aí você não pode tirar como uma média, né? Existem empreendedores aí de sucesso que têm esses 10 mandamentos e seguem à risca e por isso são empreendedores de sucesso. Quem não consegue ter uma habilidade com a organização está fadado a fechar sua empresa a médio prazo. Então essa, meu afilhado, foi o quarto mandamento, ter habilidade com a organização. Quinto mandamento do empreendedorismo, tomar decisões corretamente. O sucesso de um empreendimento muitas vezes está relacionado à capacidade de decidir corretamente. E tomar decisões acertadas é um processo que exige 1. Levantamento de informações. 2. Análise racional da situação. 3. Construção e avaliação das alternativas. E 4. Escolha da solução. É um mandamento autoelucidativo, meu afilhado. Por quê? Você deve tomar decisões corretas dentro do seu empreendimento. Vamos contextualizar novamente uma escola de aviação civil. Em plena pandemia, onde os alunos não puderam realizar o seu curso, tiveram que ficar em casa por alguns meses, a escola não pôde abrir. Qual que é a decisão correta? Você compraria uma sexta, uma sétima aeronave se você já tivesse 5 ou ficaria com as 5 aeronaves? A decisão mais correta é você postergar a compra dessas novas aeronaves porque você não está tendo demanda. Durante a pandemia, as escolas nem puderam abrir e os alunos não puderam assistir às aulas. Então, tomar decisões corretas dentro da empresa, ela é fundamental, porque se você compra uma sexta aeronave, compra uma sétima aeronave e elas têm custo de manutenção, custo de AM, custo de certificado de aeronavegabilidade durante um período T de tempo, e você não está tendo os alunos, não está tendo os clientes, isso no contexto da escola de aviação civil, lógico, né, meu filhado? Você tomaria uma decisão errada ao comprar, não seria o momento correto de se comprar uma sexta, uma sétima aeronave. E assim vai. Durante a pandemia, onde vários bares diante de todos os estados brasileiros ficaram fechados, o meu afilhado iria abrir um negócio, iria abrir um bar em plena pandemia, onde todos os outros concorrentes estavam fechados? Claro que não, lógico que não. Então seria uma decisão correta se você tinha esse planejamento, tinha o capital, já tinha feito seu plano de negócio, já estava apto em abrir o seu bar e estava numa plena pandemia, qual seria a decisão correta? Iria segurar, iria postergar o seu empreendimento. Então, meu afilhado, esse foi o quinto mandamento, tomar decisões corretamente dentro do seu negócio. Ele é fundamental e o sucesso, dentre outros fatores, depende, o sucesso do seu empreendimento depende de tomar decisões corretas. Meu afilhado, essa foi a aula 2. Na aula 3 continuaremos com os outros 5 mandamentos do empreendedorismo. Eu sou o professor, instrutor de voo Francisco Moreira. Muito obrigado. Até a próxima aula.